Fala pessoal, espero que estejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós iremos acompanhar um pouquinho mais de Vale SA, que dispensa comentários, dispensa apresentações, é uma das maiores mineradoras multinacionais do Brasil, tem grande operação também em logística no país, é uma das maiores empresas do mundo na atuação do minério de ferro, de pelotas, níquel, cobre, cobalto, entre outros metais preciosos. Ultimamente, então, pessoal, a Vale tem trazido algumas preocupações para os investidores, né? Porque está tendo algumas interferências, né, do governo em relação à governança da Vale. Uma dessas, desses grandes balanços sobre a Vale, foi a recente renúncia, né, de um dos membros mais antigos do Conselho de Administração da Vale. E é claro que essa decisão repentina do antigo conselheiro da Vale causou instabilidade econômica na empresa, fazendo com que suas ações despencassem e criasse um certo receio e uma preocupação do mercado sobre o futuro da empresa. Apesar de toda a pressão da Vale recebida pelo governo federal, indicando, né, um novo conselheiro que esteja um pouco mais alinhado aos interesses do Estado, a companhia ainda segue tendo a visão de que as suas ações estão descontadas, pois o número de operações e de produtividade deixa a empresa, né, mais tranquila, mesmo neste momento de instabilidade. Acrescenta ainda também que, uma vez resolvidas todas as pendências, as ações terão a desbloquear valor, acrescentam os analistas. E é isso aí, pessoal. Como se não bastasse todo esse imbróglio administrativo que a Vale vem sofrendo durante os últimos dias, né, no último mês, ainda foi rebaixada pelo Banco BTG Pactual, que anuncia e abre um alerta ao mercado de que muda a sua recomendação de compra para neutra. O rebaixamento consolidado pelo Banco BTG Pactual está ligado ao entendimento que, devido à capacidade limitada de prever os resultados de Vale, a confiança no investimento sobre a mineradora acaba diminuindo consideravelmente. Infelizmente, pessoal, todos esses acontecimentos têm acarretado ânimos de negatividade, de instabilidade, de incerteza sobre o futuro de Vale e, principalmente, ultimamente, esses acontecimentos têm mexido com o valor do papel de Vale. E é isso aí, pessoal. A Vale, que chegou a custar R$ 10,23 ainda no início de 2016, depois de um longo processo de valorização, né? Chegando a custar aqui, em 2008, apesar da grande crise do subprime, R$ 66, né? Vale que divide opiniões, divide filosofias de investimentos, chegou a custar aqui acima dos R$ 110 em 2021, né? Um grande ciclo de alta, aqui foi até a máxima histórica, né? Voltando para uma resistência de R$ 64, R$ 65, novamente atuando grandemente aqui no crescimento, né, da sua valorização em 2022, passando dos R$ 100 de cotação. E novamente em 2023, pegando outro ciclo de alta, chegando aos R$ 95 de cotação. E depois de janeiro de 2023, um longo período, né, de queda para Vale. Aqui nos últimos 5 anos, nós tivemos uma valorização pequena, a uma média de 25%, né, para um período de 5 anos, levando em conta que foram tempos conturbados, né? Que além de ter passado pela grande pandemia, nós temos também a grande interferência, né, do governo, por parte do governo federal, nos últimos meses, né, em relação à Vale. É uma empresa que está acabando meio que dividindo, né, opiniões, dividindo sentimentos, e nós precisamos entender que, tão importante quanto as notícias, importante muito também nos atentarmos a saber sobre os dados e tentar
compreendê-los, né, da melhor forma possível. No início do ano de 2024 até agora, a Vale pega um grande ciclo, né, de queda, caindo aí quase 18%, né, no início do ano até aqui, e despencando da sua cotação de R$ 77, chegando a momentos aqui realmente que acabou preocupando alguns investidores, né, sobre a sobriedade, né, da empresa, a solidez e, ao mesmo tempo, uma grande interferência também política e econômica do governo federal, chegando a furar, né, essa bolha dos R$ 60, né. Precisamos entender o que está causando grande volatilidade no valor de Vale. Bom, pessoal, eu acho que o mais importante de tudo é nós nos atentarmos também aos dados, né, de desenvolvimento das empresas. É claro que as notícias são importantes porque elas meio que sinalizam o posicionamento das empresas e o posicionamento do governo federal em relação às empresas. Mas muito importante entendermos também que os dados, eles consolidam o histórico econômico das empresas. Então, primeiro ponto, a Vale é uma empresa que distribui dividendos há mais de 10 anos. Então, é um dos pontos que traz mais segurança para o investidor e mais liquidez para suas cotas patrimoniais. Então, este é um ponto positivo em relação à Vale. O histórico médio de dividendos dos últimos 5 anos em 8,12%. A projeção de dividendos para 2024 em torno de 11%. E os últimos 10 anos de Vale, segundo os dados do site Investidor 10, o cálculo que eu fiz de 2014 a 2023 ficou na base de 6,45% de projeção de dividendos nos últimos 10 anos. Não é uma grande distribuição em comparação a outras empresas, porém, é o fato consolidado de que a Vale distribui regularmente e anualmente seus dividendos. Aqui, nas receitas e lucros, Vale registrou apenas 2 prejuízos nos últimos 10 anos, em 2015 e em 2019. Podemos perceber, mediante aos gráficos, que todos os outros anos, nesse período de 10 anos, dos últimos 10 anos, ela teve boa recorrência de lucro de receita líquida e lucro líquido registrado também. Então, teve 2 anos em especial, que foi 2019 e 2015. Foram os 2 anos de prejuízo na Vale, que também acaba não sendo tão expressivo em relação a outras empresas. Aqui nós podemos entender perfeitamente que, por mais que Vale passe por altos e baixos, a sua evolução patrimonial, ela seguiu, pessoal, há mais de 10 anos. E é uma linha, uma curvatura muito bonita, registrando o crescimento patrimonial da empresa durante o desenvolvimento dos anos. Por exemplo, 2019 e 2015, ela conseguiu manter, né, o patrimônio líquido total ainda muito superior ao seu mau desempenho, né? É lógico que empresas trazem um bom olhar para o investidor, registrando prejuízos altíssimos, como esse de 2015? Não, mas a grande maioria e recorrência é de acrescimento de lucro. Então, uma boa média de desenvolvimento também no patrimônio líquido de Vale nos últimos 10 anos. Aqui, nos dados mais completos, né, de Vale, nós podemos ter ideia de que a relação de Vale, num total, é de um acrescimento, né, de margem líquida, o que é muito importante.
A margem líquida é a sobra e distribuição dos lucros, né, destinados para os acionistas, depois de todas as obrigações empresariais que a empresa tem. E no caso de Vale, nos últimos 5 anos, o que acabou pesando foi aquele prejuízo que a empresa eventualmente teve em 2019, mas se recuperando muito bem e expressivamente em 2021, com resultado excelente acima dos 40%. Então, realmente, uma reviravolta muito grande, positiva, no lucro de Vale em 2021, seguindo como um grande resultado também, melhor ainda, esperado para 2022. E uma projeção de quase 20%, né, no acrescimento do seu caixa e do seu patrimônio em 2023. Então, a Vale é uma empresa que segue seguindo com os lucros, pessoal, apesar de toda essa grande turbulência. Muito importante estarmos atentos aos principais dados sobre as empresas. A Vale hoje é uma empresa que está sendo negociada muito acima do seu valor patrimonial, pessoal. Não podemos nos enganar, né, com a empresa. Apesar de toda essa loucura administrativa e a grande mão do governo que incide, né, sobre as suas opiniões de liderança e de governança, acaba ainda, do mesmo modo, mantendo a perspectiva do mercado e do olhar dos investidores de certa forma positivo, porque senão o mercado não estaria disposto a negociar Vale tão otimista. A negociação é muito otimista em relação ao patrimônio líquido. Então, ela está sendo negociada na Bolsa de Valores bem acima, né, do seu valor patrimonial. E a liquidez dessa empresa é muito grande. O número de negociações dessa empresa é absurdo, pessoal. Então, é uma empresa que tem muita liquidez de negociação dentro do mercado acionário na Bolsa de Valores. Então, Vale ainda segue sendo uma empresa que tem um certo destaque e prestígio na sua forma de negociação na Bolsa de Valores. E o principal de tudo, né, pessoal? Ela segue aqui sendo negociada no mercado acionário a uma métrica de 151%, né, acima do seu valor patrimonial. E a sua cotação fechada na data de hoje fica em R$ 63,36. E é isso aí, pessoal. Nós temos que seguir firme e forte, seguindo sobre cautela, né, tendo o máximo de cautela possível, sempre estarmos atentos à análise dos resultados das empresas. As notícias são importantes, sim, elas são importantes, mas os dados e resultados referenciais das empresas também devem ser considerados com um olhar de uma lupa, para que conseguimos, então, tomar decisões mais sólidas e céticas dentro de um contexto geral. Porque no final das contas, seja notícias administrativas, seja notícias sobre as decisões e o achismo do governo federal, ou até mesmo, talvez, outros tipos de notícias, quem fica no meio desse tiroteio todo entre as empresas, a mídia e o governo, somos nós, os investidores. Então, esse é o meu pensamento final sobre Vale, e eu agradeço a atenção de todos. Espero que todos fiquem com Deus e com certeza estaremos juntos no próximo vídeo. Mas e aí, vocês investem em Vale? Deixem aqui nos comentários qual que é a perspectiva de futuro que vocês enxergam para a empresa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.